E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Quero deixar uma breve palavra. Se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 34, verso 1 a seguir. Olha, e a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus aos pastores: Ai dos pastores de Israel, que se alimentam a si mesmo. Não deveriam os pastores apacentar as ovelhas? Verso 6. Minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, o meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Vamos adiante, verso 8. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente, porque meu rebanho se tornou uma presa, e o meu rebanho se tornou alimento para todo o animal do campo, porque ali não havia pastor. Nem os meus pastores procuravam pelo meu rebanho, mas os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Vamos verso 11, para finalizar. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e a buscarei. Vamos adiante, verso 22. Porque eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre o rebanho, e estabelecerei um pastor sobre eles, e eles os alimentará. O meu servo Davi, eles os alimentará, e será o meu pastor. Meus irmãos, vejamos uma parte interessante. Ezequiel, um homem escolhido, um homem sábio, Deus mandou ele profetizar contra os pastores daquela época. Por quê? Olha que a palavra diz, minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e sobre cada alta colina. Sim, meu rebanho foi espalhado sobre toda a face da terra, e nenhum procurou ou buscou por elas. Quer dizer o quê? Não havia pastores. Havia pastores, mas o fato dos pastores estarem dormindo, não queriam o quê? Buscar a presença de Deus. Estavam acomodados. E a palavra vai dizer aqui, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque meu rebanho se tornou uma presa. Olha, o rebanho de Israel havia se tornado uma presa. O povo de Deus havia se tornado uma presa. Todos criticavam, machucavam, eles eram um povo desprezado. A sociedade não acreditava neles, ninguém dava nada por eles. Ou seja, eles se tornaram uma presa, estavam sendo perseguidos. O povo de Deus estava sendo perseguido, e eles se tornaram uma presa. E o meu rebanho se tornou alimento para todo animal do campo. Olha o interessante que vai dizer, porque ali não havia pastores, nem meus pastores procuravam o meu rebanho, mas os pastores se alimentaram. Olha interessante, os pastores se alimentaram e não alimentaram o meu rebanho. Parece que estamos vivendo nesse tempo, né? Há muitos que se alimentam, há muitos que estão ficando ricos, tem várias fazendas, dinheiros, mas não alimentam o seu povo com o espiritual. Eu aprendo aqui, não devemos simplesmente buscar a presença de Deus e guardar para nós. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos compartilhar essa fé, essa alegria que nós temos hoje. E o que eu quero dizer com você, que nós devemos alimentar o rebanho de Deus. Ovelha traz ovelhas. Parece que os pastores daquela época não estavam cuidando das suas ovelhas. Em geral, o ovelho, o animal, não estavam cuidando. Eles estavam espalhados, o povo de Deus estava espalhado. Mas vejamos o interessante, olha, verso 11. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Olha que promessa. Deus decidiu que ele mesmo viria e buscaria suas ovelhas.
ou seja, buscariam o seu povo. Ele trazeria de volta aqueles que haviam se perdido, de volta ao rebanho, de volta ao lado do pastor. Eu quero dizer para você, o nosso lado, o nosso lugar é o lado de Deus. Devemos procurar sempre a presença de Deus. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque o Senhor falou assim, olha, eu decidi, os pastores, os homens, os sacerdotes não estão buscando as minhas ovelhas. Então eu descerei, eu mesmo descerei e buscarei o meu povo, trazerei eles de volta para mim. É porque Cristo nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. E vejamos, meus irmãos, que interessante a palavra dizer, olha, e a promessa vai se cumprir, ó. Portanto, eu salvarei o meu rebanho, e eles não serão mais uma presa, e eu julgarei entre rebanho e rebanho, e estabelecerei um pastor sobre eles, e eles os alimentará. O meu servo Davi, eles os alimentará, e será o seu pastor. Olha, aqui estava falando a respeito de Jesus Cristo, que viria, alimentaria o seu povo. E hoje nós podemos experimentar o alimento de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Por quê? Olha para você o que a palavra vai dizer, ó. E eu farei com eles um pacto de paz, e farei cessar da terra os animais perversos, e eles habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Olha para você ver, o povo de Deus antes, eles eram perseguidos, não tinham paz. Ou seja, porque fala assim, um pacto de paz. E farei cessar da terra os animais perversos. Eles habitarão em segurança no deserto. E hoje nós podemos acreditar e ter essa certeza que no meio do deserto a gente tem segurança. No meio do deserto a gente tem proteção. E no meio do deserto fala aqui, ó, e dormirão nos bosques. E aí o verso 26, e eu os farei deles e dos seus lugares ao redor sobre a minha colina uma bênção, e farei com que a chuva desça na sua época, haverá chuva de bênçãos. Olha, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a terra dará o seu alimento. Somente isso. Meus irmãos, interessante é que Deus disse que viria e trazeria o seu povo. Até no Antigo Testamento vem falando que o próprio Jesus desceria na terra e decidiria buscar o seu povo, porque os sacerdotes estavam perdidos, não sabiam o que fazer nem como fazer. Estamos vivendo em tempos que devemos buscar muito essa palavra. A palavra do Senhor é o alimento para minha alma, para sua alma. Que venhamos sempre a buscar a presença de Deus dia após dia. O Senhor está dizendo, olha, sou eu quem cuido de você, sou eu quem te defendo. No meio desse deserto você pode descansar. Antes não podia, mas agora que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, nós podemos dormir no meio do deserto, no meio da colina, porque é o Senhor que está conosco. Meus irmãos, devemos entender sempre isso, que o Senhor é quem cuida das nossas vidas. É o Senhor quem nos protege, é o Senhor quem nos defende. Olha que interessante, habitarão em segurança e ninguém as deixará com medo. Então o que? Antes, sem Cristo, nós éramos homens e mulheres cheios de medo. Hoje, ninguém nos deixará com medo, porque o Senhor habita dentro do meu e do seu coração. Que você venha entender que no meio desse deserto, no meio da dificuldade, no meio das lutas, tribulações da sua vida, Jesus está com você. Não precisa ficar com medo, porque Jesus segura nas suas mãos e caminha com você dia após dia. Olha, e saiba que é o Senhor que fez o pacto de paz, vendo Jesus descer na terra, viver entre os imundos, os falhos, os pecadores que somos nós, e morrer na cruz do Calvário por nós, meros pecadores, dependentes da graça de Deus. E graças a Deus, porque Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então confia no Senhor. E como vai dizer aqui, ó, e eles não mais serão uma presa para os pagãos, nenhum animal da terra os devorará, mas habitarão em segurança, ou seguramente, e ninguém as deixará com medo. Meus irmãos, olha aqui, nós não somos presas mais de Satanás,
porque nós temos um Deus, um pastor que nos defende. Quando Satanás tenta destruir a sua vida, quando Satanás acha que vai te matar, o Senhor vem e te protege, te defende, te livra de todas as ciladas de Satanás. Olha, que não serão mais presas, não serão mais presas. Nós não seremos mais presas de Satanás, porque a presença do Senhor nos garantiu a promessa, a liberdade, o livramento. A glória de Deus se manifesta sobre o meu, sobre o seu coração. Que você venha ficar com essa palavra no seu coração e você venha entender que não precisa ter medo, não precisa ter medo no meio dessa dificuldade. Por quê? Porque o Senhor é que está contigo. E olha, e nem os animais da terra os devorará. Quer dizer, Satanás nem os animais, nada poderá devorar o seu povo. Por quê? Porque Jesus veio na cruz do Calvário, morreu por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós. Fique com essa palavra no seu imenso coração e guarde que você é homem, você é mulher, você é jovem, homens de Deus, mulheres de Deus, saiba que a presença do Senhor é o que precisa para você acreditar. A fé, ela tira o medo de nossos corações e que você venha ter certeza que ninguém e nada pode te atingir a não ser que Jesus permita. Há certos momentos que há permissão de Deus, mas eu quero dizer para você que no meio desse vento, no meio dessa dificuldade, no meio dessa luta, o Senhor está contigo, porque Ele fez o pacto. Até aqui, olha, em Ezequiel, o povo estava sem rebanho, estava sem pastor, os sacerdotes não estavam guiando o seu povo, eles se alimentavam e não alimentavam o seu povo. Mas eu quero dizer, Jesus, Ele veio para nos alimentar. Ele veio para nos dar uma nova esperança. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Fique com essa palavra no seu coração. Forte abraço.